Bom, e aqui é um poço semi-artesiano. Já mostrei algumas vezes, não sei em qual setor aí, mas já mostrei algumas vezes. Ele tá com 26, talvez entre 27 para 28 metros. Eu cavei mais meio metro ontem. Tirei uma quantidadezinha boa de barro. Até joguei um bocado aqui na parede para fazer um teste, para ver como ele ia reagir. Mas aqui ele não fica muito bom para fazer esse tipo de trabalho aqui. Eu fiz só para testar. Aqui que ele ficou um pouco diferente, ó. Aqui eu peguei, misturei com cola. Ó, ele fica bem resistente, ó. Ó, pra quebrar ele é mais, ele fica de pedra. Eu misturei com cola branca e joguei um corante. E ele ficou assim nessa forma, que daria benzinho para fazer uma cobertura bacana, uma textura, né? Para depois jogar tinta ou até mesmo deixar dessa forma mesmo. Aí tá com nessa média de 27 para 28 metros. Aqui, ó, foi o que eu puxei em 5 jogadas, mas teve algumas que não vieram cheias, eu não bati suficiente. A cavadeira que eu uso é essa daqui. Essa parte aqui ainda é muito pequena, dá de ser maior, só que no tempo que eu fiz ela era o tamanho de ferro que eu achei, por isso que eu tive que emendar com esse ferro aqui para poder chegar num peso mais adequado para fazer essa parte aí. Aí daria de ser maior. Eu já tentei fazer outra daquelas que é completa, o ferro da mesma grossura, mais peso, né? Com o furo lateral. Só que eu percebi que não ficou legal. Parece que ela ficou meio que entortando o poço. É a impressão que eu tive, né? Mas em particular, com essa daqui eu tenho cavado, ele tem permanecido numa mesma direção, não tem variado quase não. Só uma variaçãozinha que ele teve no meio, foi que uma outra pessoa veio cavar, né? Passou, não me lembro, acho que 2 dias, não sei se foi 2 dias ou 3 dias cavando. E a levada dela de altura para poder soltar era menor do que a minha, né? Porque a minha eu puxo aqui no pé para poder soltar. Ou seja, a média de maior do que o tamanho da cavadeira, né? Ou seja, ela vem numa certa altura mais ou menos da minha altura, como eu puxo, ó, tá aqui, ó. Eu puxo daqui para baixo, até embaixo. Ó, aí dá na média da altura dela aqui, ó. Ela dá no meu peito aqui. Então eu acredito que é uma puxada boa, que aí no caso nessa puxada o que acontece para não deixar entortar? Ela vem até em cima e daqui ela volta retirando o resto que falta para abrir, né, para ficar na mesma espessura daqui de cima. E ela, a cada vez que vai puxando, ela vai abrindo para ficar na mesma grossura dessa parte daqui de cima. Não dá de ver direito, mas até uma certa parte aqui dá da gente perceber que ele mantém a mesma grossura, ele não varia. A mesma grossura que eu fiz aqui em cima, ele manteve até essa outra pessoa vir e cavar, né? E meio que afinar um pouco mais. No caso deu até trabalho para mim reabrir, que eu tive que puxar ele até mais em cima, né, numa altura um pouco maior para poder soltar, para ele refazer essa abertura. Mas eu consegui fazer, deu um trabalhinho, mas consegui. Então eu acho que a batida ela não pode ser só aquela puxadinha e soltar. Ela tem que ser algo contínuo, né? Pelo menos maior do que a cavadeira que a pessoa usa. Ou no mesmo tamanho, no caso. Essa daqui é 1,5 m, eu acho, talvez ela tenha. Para menos. 1,20 m, eu acho. Não consigo ter uma noção, mas eu acredito que é média de 1,20 m. Acho que já seja o suficiente, né, da puxada. Porque tem gente que eu percebo que ela só puxa aqui no peito, fica em pé e joga. Aí isso aí, ainda que danifique menos a costa, mas para a abertura do poço não ajuda muito não. Então é isso, aí eu
consegui cavar a média de meio metro mais ou menos, né? Aqui, ó, o tanto de corda. Vou baixar aqui pra ver. Vou soltar. Aí eu tenho que pegar essa luva. Solta aqui. Aí. Caramba, pai. O que foi? Tá muito fundo. Então é isso. Caiu isso. Chegou lá no Buraco? fundo. Olha aqui, ó. Ó, ontem eu comecei esse fio vermelho que tá lá, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Esse fio vermelho tava bem aqui, ó. Bem aqui em cima. Ele baixou isso aqui. Aí eu acredito que dá nessa média aí por conta da esticada da corda, mas talvez não chegue a meio metro não, que eu dei só 5 jogadas. Joguei só 5 vezes aí dentro, né? É porque é um pouco custoso para puxar, como já tá com quase 30 metros. O tempo de puxada aqui é um pouco mais longo. Aí já não dá a mesma produtividade de metro quando ele tava até média de 15 metros por aí, né? Que era mais rápido para puxar para cima. Aí agora não, tá mais cansativo para puxar. Aí só para um, querendo ou não, dá um cansaçozinho um pouco complicado. Mas ainda prefiro assim, no caso vem pouco material, né? Mas a gente consegue resistir um pouquinho mais de tempo. Acho que com um dia todo dá de fazer uma metragem boa, tranquilo. Bom, ontem 5 batidas e ainda com meio tempozinho de descanso. Às vezes eu paro aqui e vou fazer outra coisa. Mas eu acredito que se fosse levar direto mesmo, um dia todo, acredito que uns 3, médio uns 3 metros para mais, talvez conseguisse fazer tranquilo. Com um ajudante eu acho que poderia produzir até mais. Então é isso, eu vou bater aqui um pouco. Vou tentar marcar aqui mais ou menos onde é que tá. E vou ver o que dá de produzir até depois. Eu vou dar uma puxada aqui, uma batida. E vou mostrar o material que tá vindo. Eu não vou jogar água ainda, a água já tá aqui do lado. Ali tá enchendo outro balde já. Aí eu vou dar uma batida nele seco assim, né? Pra vir na ponta o material que tá vindo lá embaixo. É o material que eu tô cavando. Então eu vou dar uma batida já já que eu mostro. Bom, e aqui, cara, uma coisa que eu percebi algumas pessoas cavando e se martirizando, digamos assim, é por um detalhezinho bem pequeno, que é um pedacinho desse assim, ó. Que eu vi algumas pessoas fazendo isso e pegando na corda aqui, puxando direto na corda para fazer essa puxada. E isso, nesse negócio aí, eu já gastei várias luvas, né? Agora eu nem uso luva. Dói um pouco, né, a mão, mas dessa forma aqui, eu acredito que a pessoa sofre menos, né? Que é pegar aqui, ó, um pedaço de madeira e dar um simples nozinho básico, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Porque eu tô fazendo só com uma mão aqui, então tá bem complicado. Mas é basicamente fazer essa jogada aqui, ó. Ó, já dei o primeiro. E eu jogo mais uma vez. Ó, puxei de novo pelo outro lado. E agora eu só faço girar. De novo. É só isso aqui.
E daqui eu tenho apoio para puxar. Pego com as duas mãos. Até com uma mão mesmo eu consigo. Ó. E isso aqui diminui muito o desgaste da mão, né? Ó, tô sem luva. Eu nem uso mais luva, porque eu logo de início aqui eu gastei, eu acho que em 3 semanas, não deu, acho que nem 3 semanas, eu gastei mais de 5 par de luva. E era justamente por conta disso, que eu forçava um pouco mais a mão, né? E usava a luva para escorregar aqui, ó. A corda para jogar lá. Quando não era aqui, ó. Antes eu pegava aqui, segurava em cima do montante de corda para poder soltar. Mas depois eu comecei a pegar aqui, usando a luva. Só que aquelas luvas de pano não aguentavam. Aí como vocês perceberam, eu comecei a usar uma luva dessa aqui, ó. Eu nem coloco na mão, eu só faço abraçar aqui a corda, ó, e solto. Depois eu largo a luva aqui no canto, eu uso só para isso. E faço o procedimento com esse pedacinho de madeira aí, ó. Que no caso eu posso usar até dessa forma. Depois que eu uso, que eu faço a coisa aqui, né? Eu solto, deixo aqui a água, né? Como é que eu faço aqui a questão da água? Acredito que eu vou deixar para mostrar em outro vídeo. Mas a água você não pode pegar aqui, ó, simplesmente e jogar aqui. Isso aqui vai amolecendo a beirada do poço, principalmente como se chegar numa situação como essa aqui que eu já passei, numa camada de pissarra e a camada de areia. E no caso, quando você faz isso e joga, essa água aqui desce pela beirada e vai jogando esse material mais mole, né, que não tem o barro, não tem a liga, para dentro do poço. Aí danifica a sua cavação e pode até mesmo desmoronar, né? Porque vai tirando aquela camada de areia e jogando para dentro do poço, você vai tendo mais trabalho para trazer esse material para cima e a camada vai virando aquele pote, né? E daqui a pouco pode ser que essa beirada comece a cair, desmoronar. Então, para evitar isso, né, eu vou mostrar aqui como é que eu faço. Mas eu vou ter que fazer outro vídeo, porque senão vai ficar ruim para postar isso aqui. Então é isso, gente. Daqui a pouquinho eu mostro.